Eu estava no alto do andaime, o sol batendo no rosto, cada passo medido, cada fio conferido. De repente, o mundo virou. Caí e fiquei 8 minutos fora, sem vida. No escuro, percebi que chamava preguiça de descanso, impaciência de pressa e desperdiçava o tempo da minha vida. Quando voltei, algo havia mudado. Cada segundo agora tinha peso. Meu nome é Valmir, tenho 45 anos e trabalho como eletricista em Goiânia. Acordo cedo, preparo meu café, olho rápido as notícias no celular e já começo a organizar minhas ferramentas. A rotina é pesada. Subo e desço escadas, conserto fios, verifico instalações. Durante a semana, passo horas nos prédios, lojas e casas, sempre atento à segurança, medindo tudo com cuidado. No fim do dia, volto para casa cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Sou ativo na igreja desde jovem. Participo de reuniões semanais, ajudo na manutenção do templo, organizo cabos, luzes e pequenas reformas. Gosto de estar presente, me sinto útil e parte da comunidade. Sempre tento dar atenção aos mais novos. Aconselho quando pedem orientação e procuro manter minha fé visível, mas sem exageros. Minhas orações são regulares, de manhã e à noite, e procuro ler alguns versículos quando posso, ainda que seja no ônibus a caminho do trabalho. Em casa, procuro estar próximo da família. Minha esposa percebe meus esforços e reclama pouco do meu cansaço. Temos filhos já adultos, mas gosto de passar um tempo conversando, ajudando quando necessário, mesmo que seja apenas para escutar. Sempre penso que o tempo investido é valioso, que estar presente de alguma forma já cumpre o papel de cuidado e amor. A vida parece organizada, equilibrada. Minha fé é algo concreto, palpável. Sinto que faço o que devo. Cumpro minhas obrigações espirituais. Procuro não falhar com ninguém. Há dias em que me sinto exausto, mas penso que é normal. Descanso pouco, mas me esforço para estar sempre ativo, para não deixar faltar nada aos outros. Às vezes, percebo pequenas irritações comigo mesmo, impaciência com atrasos ou desleixos de outros, mas racionalizo dizendo que é cuidado ou zelo. Quero fazer o certo, manter tudo em ordem, ajudar quem precisa. Tento manter a disciplina em cada detalhe e me orgulho de ser alguém confiável. O trabalho e a fé ocupam a maior parte do meu tempo, e o que sobra é reservado para casa e família. Evito distrações, celular e televisão só depois das tarefas. Sinto que se alguém precisar de mim, estarei pronto. Essa sensação de estar sempre disponível me dá conforto, como se eu estivesse mantendo tudo sob controle. Mesmo com tudo aparentemente certo, há uma leve tensão no ar. Pequenos sinais de cansaço, impaciência, orgulho silencioso, nada dramático, apenas pequenas rachaduras que não percebo como perigo. A vida segue, estruturada, previsível, e eu sigo cumprindo minhas responsabilidades, confiante de que estou fazendo o que é certo. Minha rotina é simples, clara e reconhecível. Trabalho, igreja, família, cada gesto pensado para cumprir deveres e demonstrar fé. Sinto que faço tudo o que posso. Não imagino que algo possa mudar isso. A vida normal é isso, e eu vivo dentro dela. Eu sempre me considerei alguém dedicado. Pensava que minha disciplina e esforço eram exemplos de fé. Trabalhar duro, estar sempre disponível, ajudar na igreja e em casa me fazia sentir justo, responsável, alguém que fazia a diferença. Mas havia algo que eu chamava de descanso ou cuidado, que na verdade não era nada disso. Muitas vezes, depois de um dia cansativo, eu me permitia adiar tarefas espirituais, encontros com irmãos, pequenos serviços que poderiam ajudar outros. Chamava aquilo de prudência ou descanso merecido. Mas, na verdade,
Era uma forma de escapar do incômodo, do esforço extra, da atenção real ao próximo. Durante o trabalho, podia perceber colegas sobrecarregados, problemas que precisavam de atenção, mas eu me concentrava em minhas próprias tarefas. Sempre tinha uma desculpa pronta. Estou cansado, amanhã eu resolvo, já cumpri meu dever. Pensava que ajudar era importante, mas só até onde não atrapalhasse minha rotina. No fundo, evitava situações que exigissem esforço adicional ou que pusessem minha paciência à prova. Chamava isso de zelo pelo equilíbrio, mas era autoproteção disfarçada de prudência. Na igreja, a situação era parecida. Eu cumpria minhas funções, organizava, ajudava quando solicitado, orientava jovens e velhos, mas se algo exigisse tempo extra ou atenção prolongada, eu me esquivava. Encontrava justificativas. Preciso descansar para amanhã estar pronto. Já participei de várias tarefas esta semana. É responsabilidade de outro irmão. Sempre achei que estava certo, que meu esforço já demonstrava fé suficiente, que não precisava me desgastar mais. Em casa, a rotina seguia com a mesma lógica. Prestava atenção na família, mas deixava de lado conversas longas, pequenas demandas que exigiam paciência e presença. Chamava isso de eficiência, de administração do tempo, mas era preguiça espiritual, uma forma de priorizar meu conforto e sensação de controle. O que me parecia virtude, cuidado e equilíbrio era, na verdade, orgulho disfarçado. Um orgulho silencioso que me dizia que eu estava fazendo o suficiente, que minha fé estava ativa, que minha presença já bastava. Eu não via que cada desvio, cada pequena omissão, cada desculpa para não me esforçar de verdade estava moldando meu caráter e afastando-me de uma entrega completa. Eu continuava minha rotina confiante. Trabalhava, ajudava, orava, participava da igreja, cuidava da família. Tudo parecia correto. Não havia arrependimento, nem dúvida, nem sensação de falha. O pecado estava presente de forma invisível, naturalizado. Era parte de quem eu era, e eu não percebia que esse comportamento, camuflado de virtude, já começava a minar a autenticidade da minha fé e a pureza das minhas ações. Minha semana na igreja seguia organizada e previsível. Segunda-feira, eu revisava os reparos de iluminação e cabos, garantindo que tudo funcionasse antes do culto. Terça-feira, ajudava na limpeza do salão e conferia se os materiais de estudo estavam separados. Quarta-feira, participava das reuniões do ministério, orientando os jovens sobre tarefas e responsabilidades, sempre atento para corrigir detalhes que poderiam atrapalhar a ordem. Quinta-feira, voltava ao trabalho de manutenção, conferindo instalações de som e energia, sem deixar que nada falhasse. Sexta-feira, eu voltava à igreja para pequenas conferências, ajustando horários, lembrando líderes de compromissos, coordenando tarefas práticas. Sábado e domingo eram dedicados aos cultos e encontros com famílias da comunidade, garantindo presença, atenção e cuidado. Durante as atividades, eu observava cada gesto, cada detalhe. Gostava de perceber que estava sendo útil, que minha presença contava, que meus esforços faziam diferença. Sempre procurava demonstrar atenção aos outros, orientar, aconselhar e manter a disciplina. Sentia satisfação em ser consultado, em ser considerado alguém confiável, alguém que conhecia o funcionamento da igreja e podia garantir que tudo estivesse correto. Nos momentos de oração, eu procurava me concentrar. Orava pelos membros da comunidade, pelos amigos e pela família. Mas muitas vezes minha mente se dividia, pensando nas tarefas do dia seguinte, nos ajustes que ainda precisavam ser feitos. Chamava isso de eficiência, de foco no serviço, mas na verdade era uma forma de manter controle, de não me expor a situações que exigissem paciência ou humildade verdadeira.
Entre reuniões e cultos, conversava com irmãos e jovens, oferecendo conselhos e sugestões. Eu achava que ajudava, mas frequentemente percebia sutilmente desinteresse em alguns olhares ou gestos rápidos de cumprimento. Não questionava minhas próprias atitudes. Interpretava tudo como rotina natural, acreditando que minha presença já bastava, que eu estava cumprindo meu papel. Mesmo cumprindo todas as funções, havia momentos em que sentia cansaço, impaciência silenciosa, vontade de encurtar conversas ou delegar tarefas. Chamava isso de pragmatismo, pensamento prático, mas era uma dureza interior que eu não reconhecia. Pequenos sinais de irritação, leves tensões quando algo não saía perfeito, momentos em que meu cuidado era mais sobre controle do que sobre amor ou serviço genuíno. Apesar disso, mantinha a aparência de perfeição. Tudo organizado, tudo cumprido, tudo visível e reconhecível como fé ativa e dedicação. Para mim, a vida espiritual seguia equilibrada, sólida, correta. Mas havia pequenas rachaduras internas, quase imperceptíveis, uma leve tensão que eu não nomeava. Um incômodo silencioso que não se manifestava fora de mim, mas que existia e estava ali, misturado à rotina, escondido sob a superfície de disciplina e zelo. Era uma manhã quente em Goiânia e eu estava no alto de um andaime, ajustando fiação elétrica em um prédio em construção. O sol batia forte, minhas mãos estavam suadas e o suor escorria pelo rosto. Eu já tinha subido e descido várias vezes, conferido cabos, apertado parafusos e checado conexões. Sentia cansaço, mas dizia a mim mesmo que ainda podia terminar mais rápido. Olhei para os colegas no chão, conversando sobre horários, enquanto eu tentava ganhar tempo. Pensava que minha pressa era prudência, que eu só precisava concluir antes do intervalo. Segurei firme a escada, ajustei os cabos e comecei a caminhar pelo andaime. Cada passo exigia atenção, equilíbrio e força, mas minha mente se dividia entre o trabalho e pequenas reclamações internas sobre o quanto eu me esforçava sozinho. Queria que tudo ficasse perfeito, que ninguém precisasse se preocupar com detalhes. Sentia orgulho do que fazia, mas ao mesmo tempo evitava pedir ajuda, acreditando que podia lidar com tudo sozinho. De repente, o andaime cedeu levemente em um ponto onde a madeira já estava desgastada. Tentei corrigir o peso, mas meu corpo não reagiu rápido o suficiente. Percebi que estava prestes a cair. O coração acelerou. Mãos suaram ainda mais. Pernas tremeram. Havia segundos de silêncio enquanto eu tentava me segurar, procurar apoio, gritar, qualquer coisa que pudesse impedir a queda. No chão, meus colegas viram o que acontecia, mas eu estava concentrado demais na tentativa de manter o equilíbrio. O tempo parecia se comprimir. Cada movimento tinha peso e consequência imediata. Meu corpo caiu em câmera lenta, mas sem glamour, sem percepção poética, apenas a realidade crua de um corpo descontrolado no ar. As mãos bateram primeiro, depois os braços, e o impacto final me jogou de costas no concreto. Senti dor intensa, choque, o corpo desnorteado. Tudo estava desorganizado, minhas forças falharam. Enquanto eu tentava me mover, perceber a situação e respirar, a cabeça latejava, o ar faltava e um tremor percorreu meu corpo inteiro. Cada respiração era difícil, cada tentativa de olhar ao redor mostrava rostos preocupados, mãos estendidas, passos apressados de socorro. Eu queria levantar, mas não conseguia coordenar o corpo. A sensação era de total impotência, incapacidade de controlar o que acontecia. No instante da queda, percebi que meu esforço constante, a pressa disfarçada de prudência, a necessidade de fazer tudo sozinho, me expuseram.
O pecado invisível, meu orgulho silencioso e a mania de priorizar a própria percepção de eficiência sobre segurança e cuidado estava ativo e agora tinha consequências físicas imediatas. O impacto do corpo no chão revelou o quanto eu negligenciava limites, quão vulnerável estava ao tentar controlar tudo. Ficava ali, imóvel, sentindo a dor, o choque, o corpo pesado, cercado de vozes, passos e olhos alarmados. A crise era concreta, irremediável naquele momento, e o peso da própria vaidade e excesso de autoconfiança se manifestava de forma clara. Mas eu ainda não conseguia reconhecer o real alcance disso. Quando senti meu corpo atingir o chão, houve dor, surpresa e desorientação. Cada respiração era difícil, e os sons ao meu redor chegavam confusos, distantes. Tentei me mover, levantar a cabeça, mas nada respondia. Percebi que os músculos não obedeciam, que o peso do próprio corpo me aprisionava. A respiração ficou irregular. Cada batida do coração parecia mais lenta, mais distante, até que quase não a sentia. As vozes dos colegas e o barulho de passos se tornaram um zumbido indistinto. Olhei ao redor, mas tudo estava borrado, como se uma camada invisível separasse meu olhar da realidade. Tentei falar, chamar alguém, mas o som da minha própria voz não saía. Cada movimento era inútil, e com isso veio uma estranha consciência de que não havia mais controle sobre meu corpo. Os braços, as pernas, o tronco, cada parte parecia desligar lentamente. Primeiro, uma sensação de peso, depois, uma ausência total de sensação. O toque do concreto, a pressão no peito, a dor nas costas, tudo desapareceu em instantes, deixando apenas um vazio sutil, frio e contínuo. Olhei para minhas mãos, que antes sentiam o impacto e agora não sentiam nada. Meu corpo estava ali, imóvel, mas minha mente permanecia desperta. O tempo perdeu significado. Segundos e minutos se misturaram, e o ritmo das coisas ao redor parecia irrelevante. O mundo continuava existindo, mas eu não fazia parte dele. Escutava vozes, passos, comandos breves, mas era como se viessem de outra dimensão, distante, sem urgência ou proximidade. O calor do sol, o cheiro de poeira e suor, o peso do corpo, tudo desapareceu, deixando apenas a percepção de que eu existia de outra forma. Havia silêncio absoluto ao meu redor. Não era confortável nem aterrorizante, apenas estranho e real. Um limiar onde o corpo não reagia, mas a consciência permanecia alerta, clara e observadora. Eu sabia, de forma instintiva, que algo havia mudado de forma definitiva. Não havia expectativa nem compreensão completa, apenas a percepção crua de que o físico havia sido deixado para trás. Senti uma leve oscilação, como se estivesse flutuando, mas sem controle ou direção. Cada sentido estava filtrado, distante, e meu olhar parecia atravessar a realidade material sem interagir com ela. A confusão e a estranheza se misturavam com a consciência do próprio desligamento, um estado suspenso entre o que era e o que deixava de ser. Permaneci ali, consciente, imóvel e atento, percebendo a separação total entre corpo e mente. A dor, a rotina, o trabalho, a igreja, tudo se tornou irrelevante em um instante silencioso. Estava morto, e mesmo sem saber para onde iria ou o que aconteceria, havia uma clareza estranha sobre o que havia deixado para trás e sobre o que ainda não podia compreender. Quando percebi, não havia mais chão nem paredes, apenas um espaço que parecia vazio, silencioso e suspenso. Senti algo se aproximar e, de repente, notei uma presença que preenchia tudo ao redor. Jesus estava ali. Não havia luz intensa nem cor definida, apenas a percepção clara de que ele existia de forma absoluta, impossível de ignorar. O olhar dele encontrou o meu,
Não era apenas atenção ou curiosidade, era verdade completa. Senti imediatamente minha pequenez, cada pensamento, cada omissão e cada orgulho exposto diante dele. O corpo físico não importava mais. Meu ser inteiro parecia ser avaliado em silêncio. Havia amor ali, mas também autoridade, uma firmeza que não aceitava desculpas. Jesus falou o meu nome e ouvi claramente, Valmir. A voz não vibrava no ar como som comum, mas atingia cada parte de mim de forma direta e inescapável. Era uma afirmação de realidade. Em seguida, disse algo que eu nunca esquecerei. Você chamou preguiça de descanso e impaciência de pressa. Nenhuma das duas é viver. Cada palavra penetrava fundo, trazendo clareza e desconforto ao mesmo tempo. Meu corpo queria reagir, mover, falar, mas eu estava ali apenas observando, completamente vulnerável. Cada gesto que eu já considerava correto, cada esforço que acreditava ser suficiente, tudo parecia pequeno diante da verdade que ele mostrava com um simples olhar e uma frase direta. Senti vergonha e arrependimento, mas ainda era consciência contida, silenciosa, sem palavras. O impacto da presença dele não estava em aparência ou brilho, mas na autoridade silenciosa que ele emanava. Cada detalhe do meu ser se percebeu exposto, não em julgamento severo, mas em revelação do que realmente era. Havia segurança, mas também temor profundo. Eu não podia enganar, nem justificar minhas ações. Cada pensamento racionalizado, cada gesto de autoproteção, cada pecado escondido aparecia com clareza diante dele. Enquanto ele permanecia à minha frente, senti que nada poderia ser omitido. Não havia necessidade de explicação, nem de palavras. Apenas a percepção absoluta da verdade. Um instante de imobilidade mental e emocional tomou conta de mim. Eu compreendia minha fragilidade e a magnitude do que estava diante de mim. O silêncio era absoluto, mas carregado de significado. Eu não via mais nada ao redor, apenas Jesus e a consciência do meu próprio ser. Não havia medo irracional, apenas reconhecimento da santidade e da autoridade. Cada parte de mim desejava entender, absorver e, ao mesmo tempo, se encolher diante da presença dele. Naquele instante, soube com total clareza que estava diante de algo que não podia ser negado, ignorado ou racionalizado. Estava diante da verdade viva, do juiz que ama, e senti que a revelação que viria mudaria tudo, expondo o que até então estava oculto. Eu estava completamente consciente, vulnerável e pronto, ainda que não soubesse exatamente o que me esperava. Jesus falou comigo de forma direta e clara. Disse que eu havia chamado preguiça de descanso e impaciência de pressa, e que isso tinha consequências que eu não percebia. Imediatamente, percebi cenas da minha própria vida se desenrolando diante de mim, não como lembranças comuns, mas com uma nitidez que não deixava margem para dúvida. Vi momentos no trabalho em que, cansado ou distraído, deixei de ajudar colegas em situações que poderiam evitar acidentes ou frustrações. Pensei que estava sendo prudente, que precisava cuidar de mim mesmo. Mas aquelas pequenas decisões já tinham impactos reais. Cada gesto de autoproteção, cada escolha de não se envolver, deixava outros em perigo ou sobrecarregados, e eu nunca notei. Na igreja, percebi situações semelhantes. Momentos em que alguém precisava de atenção, orientação ou ajuda prática, e eu me esquivei com desculpas. Estava cansado, já fiz o suficiente. Outro vai resolver. Chamava isso de eficiência, mas via agora que minhas ações silenciosas afastaram pessoas, geraram mágoa, impaciência e desânimo. Cada orientação falha, cada presença parcial, cada conselho incompleto estava contaminado pelo orgulho silencioso.
Jesus mostrou a realidade de forma direta. Meus esforços, que eu acreditava ser virtudes, eram na verdade máscaras que escondiam negligência e autopreservação. Vi o efeito disso sobre minha família, sobre colegas e irmãos na igreja. A ausência de atenção verdadeira deixou espaços de confusão e tristeza, oportunidades de crescimento espiritual desperdiçadas e pessoas carregando consequências do que eu ignorava. Senti um peso no peito, uma clareza que não podia contestar. Eu achava que minha fé e dedicação eram suficientes, mas via agora que cada ato egoísta ou preguiçoso, mesmo disfarçado de cuidado ou descanso, contaminava minha vida e a daqueles ao meu redor. Meu pecado invisível não era pequeno. Estava corroendo relacionamentos, oportunidades e minha própria alma. Jesus não levantava a voz, não havia julgamento agressivo. Suas palavras eram firmes, precisas, impossíveis de negar. Cada frase tocava minha consciência e expunha minha realidade. Eu não podia argumentar, não podia justificar. Tudo que eu acreditava como prudência ou equilíbrio era revelado como negligência espiritual. O impacto era emocional e moral. Eu sentia arrependimento profundo, vergonha contida, e pela primeira vez percebia a dimensão do erro que chamava de normal. Compreendi que minha autopreservação tinha sido um pecado sutil, invisível, mas poderoso, capaz de afastar pessoas de Deus e de minar minha própria fé. Fiquei ali, tomado de reconhecimento, incapaz de desviar o olhar ou a consciência. Entendi que a vida inteira de aparente dedicação estava marcada por um pecado real, um erro moral que eu nunca havia admitido a mim mesmo. Pela primeira vez, enxergava a verdade de forma clara e inescapável. Minha vida precisava ser transformada, e isso começava pelo arrependimento sincero. Depois de mostrar meu pecado, Jesus permaneceu em silêncio por alguns instantes, apenas olhando para mim. Havia firmeza e amor na presença dele, algo que não podia ser confundido. Então falou novamente, desta vez com clareza absoluta: eu te perdoo, mas há algo que você precisa fazer. Não será fácil, mas é necessário. Sua vida volta para que possa alertar, ensinar e mostrar o que é viver com verdade e humildade. Senti um peso sair do meu peito e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade intensa tomar seu lugar. As palavras dele não eram acusação, mas instrução. Não havia escolha, nem opção de escapar da missão. Cada frase parecia gravar algo dentro de mim, uma marca silenciosa que não se desfaria. Chorei, mas de forma contida. Não havia desespero, apenas alívio e reverência. A consciência do perdão real entrou no meu ser e me mostrou que tudo que eu havia feito podia ser transformado. Mas imediatamente veio a certeza de que não poderia voltar da mesma forma, que minha vida precisaria carregar o peso de alertar outros, de corrigir caminhos e de viver de forma diferente. Jesus explicou com firmeza: o tempo não se perde, ele é entregue errado. Mostrou que cada momento de preguiça, impaciência ou autopreservação precisava ser transformado em ação verdadeira, em atenção e cuidado. Tudo que eu acreditava ser suficiente agora precisava se converter em serviço real, sincero, sem autoconceito ou autoproteção. Senti reverência profunda. A presença dele era impossível de descrever, mas clara o suficiente para que eu entendesse que a missão era justa e necessária. Não era um castigo, mas uma oportunidade de corrigir caminhos, de influenciar vidas e de mostrar, com minhas próprias ações, a diferença entre aparência e verdade. Quando chegou a hora do retorno, percebi a separação gradual. Não houve luz brilhante, nem movimentos dramáticos. Apenas a sensação de ser retirado da presença dele, mantendo cada palavra, cada instrução, cada revelação gravada dentro de mim. Meu corpo físico voltou a existir, pesado,
frágil e dolorido, mas minha mente carregava a clareza da missão. Abri os olhos e senti novamente o calor do sol, o cheiro da poeira e do cimento, o barulho do andaime, das vozes e passos ao redor. Tudo estava igual, mas eu não era mais o mesmo. A presença de Jesus havia deixado uma certeza silenciosa dentro de mim. Fui enviado de volta com um propósito específico, e cada ação futura dependeria do reconhecimento e do cumprimento dessa tarefa. A responsabilidade era tangível. Cada músculo dolorido, cada respiração ofegante, cada batida do coração carregava a lembrança do que havia sido revelado. Eu estava vivo, mas com uma missão marcada no fundo da alma, impossível de ignorar. Voltei ao meu corpo com o coração pesado e os músculos doloridos. Cada passo era lento, cada movimento lembrava o acidente, mas a mente carregava a clareza da missão. Liguei imediatamente para minha esposa, pedindo desculpas pelas vezes em que me ausentei, pelas discussões silenciosas e pelo orgulho que eu nunca admiti. Ela me ouviu, surpresa, mas aceitei a resposta com humildade, sem esperar reconhecimento, apenas transmitindo sinceridade. No trabalho, comecei a prestar atenção aos colegas de forma diferente. Se alguém precisava de ajuda, não esperava que pedissem. Oferecia auxílio sem procurar mérito. Quando um companheiro de equipe cometia erros, minha reação mudou. Antes, eu reclamava internamente ou buscava corrigir de forma impessoal. Agora, parava, explicava com paciência, ajudava a reorganizar tarefas e acompanhava até ter certeza de que ele conseguia resolver sozinho. Na igreja, minhas atitudes também mudaram. Comecei a ouvir com atenção real, não apenas aparente, a necessidade de jovens e membros mais velhos. Evitava críticas silenciosas, interferência desnecessária ou conselhos motivados por orgulho. Cada conversa que tinha antes de ser marcado pela autopreservação, agora era um esforço consciente de atenção e cuidado genuíno. Quando alguém precisava de companhia ou orientação, eu me apresentava sem justificativa, mesmo que fosse cansativo ou tomasse tempo que antes eu consideraria precioso. Em casa, dediquei-me a momentos concretos com a família, não apenas presença física, mas atenção de fato. Perguntei sobre dificuldades, ouvi respostas longas, aceitei críticas e reconheci minhas falhas anteriores. E vergonha não desapareceu, mas cada ação era acompanhada de honestidade, e isso trouxe uma sensação de alívio silencioso. Comecei a perceber pequenas diferenças nos outros. Colegas pareciam mais tranquilos. A comunicação fluía melhor. Na igreja, vi membros respondendo com confiança e abertura, como se minhas mudanças internas permitissem um espaço de acolhimento mais verdadeiro. Não era perfeição, nem reconhecimento, mas resultado de atitudes diferentes, consistentes e humanas. Ainda havia momentos de luta interna. A impaciência surgia, o orgulho tentava se infiltrar, mas a consciência de que cada escolha tinha peso ajudava a corrigi-los. Cada erro era admitido, cada desculpa era transformada em ação. O processo de transformação era contínuo, não instantâneo. Cada dia exigia atenção, arrependimento e prática. Senti uma paz contida, real, sem necessidade de grande afirmação. O corpo, embora cansado, estava alinhado à mente que agora conhecia a responsabilidade da missão. O pecado invisível não havia desaparecido por completo, mas agora estava reconhecido, confrontado e controlado. Eu estava restaurado, consciente de que a jornada era diária, feita de escolhas pequenas e consistentes. O arrependimento não era teórico, era vivido em cada gesto, palavra e decisão. A transformação era prática, silenciosa, real, e cada dia exigiria vigilância, humildade e ação verdadeira.
Quando voltei, tudo parecia igual por fora, mas dentro de mim havia uma mudança que não podia ser ignorada. Senti cada escolha, cada gesto, cada palavra carregando peso real. Compreendi que a fé verdadeira não se mede por aparência ou esforço visível, mas por como agimos no silêncio, quando ninguém observa. Descobri que o pecado invisível, aquele que parecia pequeno, pode corroer a alma sem que percebamos. Passei a olhar minha rotina com outros olhos. O descanso não é preguiça, a pressa não é impaciência. Cada decisão precisa ser feita com atenção, responsabilidade e amor. Entendi que desperdiçar tempo, mesmo com desculpas de cuidado ou equilíbrio, pode afastar pessoas, destruir oportunidades de ajudar e distanciar o coração de Deus. A vida é feita de escolhas simples, pequenas, mas carregadas de consequência. Comecei a compartilhar o que vivi, não para impressionar, mas para alertar, para mostrar que ninguém está imune ao que parece inofensivo. Cada palavra dita, cada gesto feito sem cuidado ou atenção, pode afetar o próximo de maneiras que não imaginamos. Aprendi que o perdão, a humildade e a vigilância diária são essenciais. Não basta orar ou participar, é preciso agir com consciência, olhar para o outro e para si mesmo com sinceridade. Ainda sinto vergonha, arrependimento, mas agora sei que posso agir de forma diferente. Procuro ouvir mais, corrigir atitudes, ajudar de verdade, sem esperar reconhecimento. Faço as escolhas com atenção e oração silenciosa. Cada pequeno gesto de amor e cuidado se tornou uma forma de reconstrução, de aproximação do que é verdadeiro. Sei que não sou perfeito e que cada dia exige vigilância, mas a experiência me deu clareza. Cada palavra importa, cada ação tem consequência. O tempo que desperdiçamos ou entregamos de forma equivocada não volta, mas pode ser transformado se escolhido com sabedoria e entrega sincera. Eu quero que você reflita comigo. Você acredita em Jesus? Deixa aqui nos comentários o nome da sua cidade e o horário em que está assistindo, para eu ver até onde essa mensagem está chegando. Escreve o teu nome aí nos comentários, se você também crê que Jesus ainda fala conosco. Pense nas suas escolhas, no que você chama de descanso, nas desculpas que usa para não agir ou se envolver. Cada atitude conta. Não é sobre perfeição, é sobre consciência e arrependimento diário. A vida é curta, e o que fazemos com o tempo e com a atenção que recebemos pode salvar ou ferir. O perdão salva, a humildade constrói, e a fé precisa ser praticada de forma concreta, real, sem máscaras. Que cada palavra que você ouvir ou ler ecoe na sua vida, lembrando que a sinceridade, a atenção e o cuidado com o próximo não são opcionais. Eles carregam poder real. E mesmo que ninguém veja, cada escolha é registrada, cada ato importa, cada gesto conta.